O mergulho pode ser uma atividade bastante intensa, na qual é preciso lidar com mudanças de pressão, animais marinhos perigosos e um suprimento de ar limitado. A maioria das pessoas nunca chega a visitar o fundo do oceano pessoalmente, menos ainda enfrenta situações de risco de vida no fundo do mar. Graças a esses corajosos mergulhadores, no entanto, você pode experimentar um pouco do medo e do mistério que vem junto com qualquer aventura submarina. Vem comigo dar uma olhada nos vídeos mais assustadores já gravados por mergulhadores. Número 10. Tubarão inesperado. Neste vídeo, o intrépido mergulhador Grayson Shepard está coletando peixes-leão, uma espécie invasora destrutiva cujo número precisa ser limitado pelos humanos. Depois de coletar 4 peixes-leão, Shepard viu algo que nenhum mergulhador quer ver. Aproximadamente 35 km ao sul da ilha de St. Vincent e 93 metros abaixo da superfície, Shepard avistou a silhueta assustadora de um grande tubarão branco. O animal estava a cerca de 10 metros abaixo dele e parecia estar nadando em outra direção. Shepard não foi capaz de emergir imediatamente, precisou esperar mais 3 minutos, então preparou seu arpão esperando o pior. Enquanto esperava, o tubarão decidiu dar uma outra olhada, aparecendo inesperadamente em meio ao breu da água. Estava indo diretamente até ele, mas Shepard sabia que não deveria nadar para longe e ativar o instinto predador presa do tubarão. Felizmente, sua coragem foi recompensada. O tubarão mudou de direção, revelando a Shepard seu perfil de 3 metros de comprimento. O mergulhador admite que teve sorte de sobreviver e perdeu apenas um peixe-leão no processo. Número 9. Tremendo na roupa de mergulho. Aproximadamente 13 a 14 mil terremotos ocorrem a cada ano e centenas podem ocorrer todos os dias em todo o mundo. A maioria deles é imperceptível, mas alguns deles são fenomenalmente destrutivos e podem causar tsunamis incontroláveis. Esses mergulhadores sentiram na pele o poder de um terremoto quando nadavam em Batangas, nas Filipinas. De repente, o fundo do mar começa a tremer violentamente, levantando nuvens de areia e jogando pedras de um lado para o outro. Até as algas parecem preocupadas. Este foi o resultado de um terremoto de magnitude de 5,6 a 6, de duração bastante rápida, mas extremamente poderoso. Existem poucas filmagens desse tipo de acontecimento. Tivemos sorte de esses mergulhadores estarem lá para capturar esse espetáculo tão incrível. Será que o Bob Esponja sobreviveu? Número 8. Enigma subaquático. Cerca de 95% das águas do oceano seguem sendo um mistério para nós, o que significa que existem muitos tipos de criaturas não descobertas à espreita, onde a luz solar não chega. Em abril de 2012, uma dessas criaturas foi avistada pela câmera subaquática de uma plataforma de petróleo a uma profundidade de mais de 1,5 km. Conforme a câmera sobe ao longo de uma das escoras de suporte, sua visão é repentinamente bloqueada por uma enorme massa marrom. O organismo ligeiramente translúcido se desloca e ondula pela água como um lençol de seda e de repente revela uma parte de seu corpo que me faz pensar que se trata de ser um alienígena. Esta forma de vida foi eventualmente identificada como uma água-viva placentária, cujo nome científico é Dipstaria reticulum, e somente nos últimos 7 anos os cientistas foram capazes de capturar imagens dessa estranha criatura e de sua prima, a Dipstaria enigmática. Conforme as imagens do fundo do mar e a robótica avançam, encontraremos cada vez mais enigmas subaquáticos. Número 7. 3 dias desaparecido. No final de 2013, um rebocador afundou na costa da Nigéria e por 3 dias os destroços do navio permaneceram no fundo do mar antes que os mergulhadores fossem ao local. Eles estavam lá apenas para recolher corpos de vítimas. Depois de encontrar 4 membros da tripulação mortos, os mergulhadores acreditaram ter encontrado outro ao ver uma mão flutuando na água. Mas quando o mergulhador Nico Van Herden agarrou a mão, ela o agarrou de volta. Ela pertencia a Harrison O'Kane, o cozinheiro do navio que acabou ficando em uma pequena bolsa de ar quando o navio afundou. Por 3 dias ele ficou preso bebendo apenas Coca-Cola, já que afirma que não conseguia ter acesso a comida ou água. Quando foi encontrado, a água salgada estava corroendo a língua de Harrison e partes de sua pele, além de ter ouvido o som dos corpos de seus companheiros sendo comidos por peixes. Antes que pudesse ser trazido à superfície, Harrison teve que passar mais 60 horas em uma câmara de descompressão, de modo que o excesso de nitrogênio em seu corpo não formasse bolhas de gás letais à medida que subiam para a superfície. Harrison se considera um homem de sorte, mas deve lembrar com tristeza daqueles dias até hoje. Número 6. Preso no vórtice. Os mergulhadores estão constantemente sujeitos aos movimentos do oceano, mas nada como esses 3 que foram filmados nadando na costa da Ilha Socorro. Conforme o cameraman se aproxima, você pode ver 2 de seus companheiros presos em uma corrente de um vórtice. Eles estão lutando para sair e vendo seus movimentos podemos notar que estão em pânico. Embora esses mergulhadores tenham conseguido escapar desse fenômeno imprevisível, muitos não têm tanta sorte e uma lição valiosa foi aprendida aqui. Muito cuidado com os vórtices, sempre. Número 5.
Isso não é uma lula. Ao assistir pela primeira vez a este vídeo feito em 2007, tive certeza de que o mito de Cthulhu estava finalmente começando a se tornar realidade. Essa criatura de outro mundo é na verdade uma Magna Pina, ou lula gigante, e foi capturada no Golfo do México a uma profundidade de 2.800 metros. Os tentáculos dessa lula são estimados em 15 a 20 vezes o comprimento de seu corpo, fazendo com que ela tenha cerca de 8 metros de comprimento no total. Lulas gigantes adultas nunca foram capturadas ou amostradas por pesquisadores, então essa surpreendente imagem é mais um objeto de importância científica do que de medo. Ainda assim, desde que coloquei os olhos nessa coisa, ela não quer sair dos meus pensamentos. Número 4. Esquecido para morrer. Para a maioria das pessoas, a ideia de ficar preso no meio do oceano sem esperança de resgate é completamente aterrorizante, mas foi exatamente isso que aconteceu com Jacob Childs, de 30 anos, quando ele acidentalmente se afastou do seu grupo de mergulho na costa de Queensland. Jacob foi deixado a quase 50 km da costa com o sol se pondo e ele documentou sua experiência com uma GoPro. Depois de perseguir um barco de pesca por 1 hora, Jacob parece relativamente calmo ao aceitar o fato de que iria morrer. O vídeo então salta para a escuridão quase total, mas é exatamente neste momento mais desesperador que Jacob percebe um avião de resgate acima dele, que então circula de volta após avistá-lo. Tente imaginar só a jornada emocional que ele passou durante aquelas 6 horas. Que desespero! Número 3. Tubarão-baleia ataca mergulhador. O tubarão-baleia é o maior peixe conhecido no oceano, mas também é um dos mais amigáveis. Ele não tem dentes e só se alimenta de plâncton, então normalmente não seria um encontro assustador. Neste vídeo, porém, o mergulhador na tela parece ter feito algo que irritou o tubarão-baleia. Ele o persegue com determinação por cerca de 2 minutos, no que alguns consideram o ataque mais lento da história. Não teria graça se o mergulhador tivesse sido engolido pelo tubarão, mas felizmente a criatura desistiu da caça. O tubarão-baleia pode ter se sentido atraído pelas bolhas ou estava apenas querendo brincar, ainda que com uma criatura desse tamanho qualquer experiência será muito assustadora. Número 2. Petisco de baleia. Existe uma regra de ouro que você deve lembrar ao nadar com baleias: não seja engolido por elas. Esse fotógrafo especialista na vida selvagem quase quebrou essa regra ao filmar um cardume de sardinhas na costa da África do Sul em março de 2019. O mergulhador Rainer Schimpf disse que essa experiência durou cerca de 2 segundos, entre o momento que a imensa criatura o colocou na boca até quando ele foi solto. Essas imagens mostram o exato momento em que Schimpf foi tirado da água, mas ele afirma que não teve nem tempo para ficar apavorado. Ele sabia que a garganta de uma baleia é estreita demais para engolir um ser humano. Se a baleia o tivesse puxado para baixo d'água, entretanto, isso significaria uma morte certa, então Schimpf se considera sortudo por ter sido cuspido tão rapidamente. Schimpf contou ao filho sobre o incidente e o menino ficou bastante impressionado. Mas a maior coincidência de todas, o filho do mergulhador se chama Jonas, igual o profeta do Antigo Testamento que foi engolido por uma baleia. Antes de entrarmos no vídeo mais assustador de todos, aí vão algumas menções honrosas. Esta criatura assustadora é um tubarão babado. Quanto mais você olha para ele, mais assustador ele fica. A criatura atinge em média cerca de 1,5 metro de comprimento, mas tem 25 fileiras de dentes em forma de navalha, somando 300 dentes no total. Ele também é capaz de distender suas mandíbulas e consumir presas pesando até metade do seu peso corporal, e seu sistema digestivo semelhante ao de uma cobra pode se expandir para acomodar uma refeição extra grande. O que é ainda mais estranho é que os cientistas consideram esse tubarão de aparência perturbadora um fóssil vivo, porque a espécie tem cerca de 80 milhões de anos e pouco mudou desde então. Ele parece mesmo um vilão subaquático. Agora o Cincelo da Morte, que parece um golpe do Mortal Kombat ou algo que o Rei da Noite poderia fazer com você, mas na verdade é um fenômeno natural que ocorre quando a água do mar congela nos oceanos polares. Os concentrados de salmoura são expelidos da superfície do gelo e o resultado é um fluxo descendente de água salgada, densa e extremamente fria, com um ponto de congelamento mais baixo do que a água ao redor. Esta pluma descendente é tão fria que a salmoura fica envolta em gelo à medida que se move. Isso cria um gelo subaquático oco, conhecido como brinícola. Assim que atinge o fundo do mar, o fluxo salino começa a se acumular e se espalhar, congelando tudo o que toca. Todas as criaturas que moram no fundo, como estrelas do mar ou ouriços do mar, ficam presas nessa teia gelada e, por fim, morrem congeladas. Este fenômeno assustador foi capturado pela primeira vez em 2011 por uma equipe da BBC que filmava a série Frozen Planet. Também é a única filmagem que temos dos momentos finais da estrela Patrick.
Esta última menção honrosa é a lula de abo vermelha, também conhecida como lula de Humboldt, em homenagem à corrente de Humboldt no Oceano Pacífico Oriental onde vivem. Estas lulas assassinas são conhecidas por sua agressividade, com um bico muito afiado que pode arrancar o seu dedo. Imagine ser este mergulhador que está a mais de 30 metros abaixo da superfície com uma criatura tão alienígena presa nele. Muito aterrorizante. A lula de Humboldt pode crescer até 2,5 metros de comprimento e pesar até 45 kg. Algumas espécies até exibem bioluminescência. Neste vídeo, veja como o apresentador britânico da TV sobre vida selvagem Steve Backshall lida com uma dessas feras e acaba baixando a guarda mais do que devia. Enquanto seu parceiro tenta remover a lula de seu braço, ela aproveita a oportunidade para dar uma mordiscada com seu bico poderoso. Felizmente, Steve estava usando uma roupa de proteção metálica, mas mesmo isso não foi suficiente para impedir uma forte dor. Vou procurar vingar esse cara comendo deliciosos espetinhos de lula. Número 1. Um fim profundo. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe um local de mergulho chamado Buraco Azul. Apesar da facilidade de acesso pela costa e da aparente falta de corrente, muitos sugeriram que esse é o local de mergulho mais mortal do mundo, pois já custou a vida de cerca de 200 mergulhadores nos últimos anos. O mergulhador de resgate Tarek Omar recolheu tantos corpos do buraco que afirma ter perdido a conta. Uma história notável foi a de Yuri Lipsky, um instrutor de mergulho russo-israelense de 22 anos, que em abril de 2000 registrou seu próprio fim em vídeo. Lipsky começou a descer descontroladamente por excesso de peso, chegando a uma profundidade de 115 metros. Depois de atingir o fundo do mar, Yuri, em pânico, tentou encher seu compensador de flutuabilidade, mas não conseguiu mais subir. Naquela profundidade, Lipsky estaria sujeito a uma forte narcose por nitrogênio, o que causa alucinações. Isso pode ter prejudicado seu raciocínio. Omar mais tarde recolheu seu corpo, junto com esse vídeo que ele diz que gostaria de ter escondido, já que agora a mãe de Yuri acabou tendo acesso a esse registro agonizante. A filmagem é assustadora e muito triste, servindo de alerta sobre os perigos desconhecidos do mergulho em alto mar. Descanse em paz, Yuri. E você? Qual desses vídeos achou mais assustador? E qual seria a pior coisa que você poderia encontrar no mergulho? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir.